Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Olá, nobríssimos! Boa noite! Estamos dando início à terceira edição da segunda temporada do Bate-Papo na Rede, esse projeto para compartilhar conhecimento, compartilhar serviços, compartilhar comportamentos, lições de vida de nossos amigos, dos amigos dos amigos e de pessoas que possam realmente contribuir com os nossos seguidores. Estamos dando início ao Bate-Papo na Rede e hoje nós vamos conversar com a queridíssima doutora Viviane Oliveira, ela que é neuropediatra, é de lá de São Paulo e vai trazer informações importantíssimas de como podemos cuidar dos nossos pequenos, né? Cuidar das crianças, principalmente nesse período de pandemia, onde nós somos obrigados, inclusive, a deixar que eles fiquem muito nas telas, com aulas, com outros tipos de atividades. Então, ela vai trazer informações importantes de como minorar possíveis problemas que possam ocorrer com as crianças, inclusive pela questão do isolamento social. Ela já está na área, eu vou chamá-la aqui, vamos convidá-la para partir. Já clique aí no aviãozinho ou encaminhe para as pessoas que você conhece, para que eles possam também participar desta aula de conhecimento sobre a saúde cognitiva de nossas crianças. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda à terceira edição do Bate-Papo na Rede. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite, muito obrigada, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com a família bem também. Nesse contexto de pandemia, é sempre bom reforçar esse desejo, né, para todo mundo. Nós que agradecemos o convite. A chegada até a doutora foi um pouco diferenciada, porque normalmente nós convidamos os amigos ou amigos dos amigos. Com a doutora, a gente viu uma amiga, e minha chefa, na verdade, que é amiga também, a capitã Rebeca, ela compartilhou no Story um card, né, que a doutora fez. E a mãe de Matheus está na área. Seja bem-vinda, a mãe de Matheus é a jornalista Priscila Mello, grande amiga. E ela compartilhou esse card, eu achei muito interessante o tema, e eu aí fui lá no Instagram e fui pesquisar um pouquinho sobre as habilidades, né, os conhecimentos da nossa querida doutora, e vi muita coisa boa. Mandei a mensagem, ela foi extremamente gentil e aceitou o nosso convite. Deixa eu aproveitar para já dar um abraço aqui a quem está chegando. O Coronel Anselmo Brandão, ex-comandante-geral da Polícia Militar, está na área. Tal Pereira, Rose Maidia, que está sempre com a gente. Minha irmã Deise, Wilson. Nossa produção, Gleice Janioro, também está na área. E vamos começar com a apresentação, né? Doutora Viviane Oliveira. Quem é Viviane Oliveira? Oi, gente, boa noite. Eu sou neuropediatra ou neurologista infantil, tanto faz a nomenclatura, mas é uma especialidade da pediatria ou da neurologia que trata de questões comportamentais e estruturais e orgânicas relacionadas à neurologia na infância, na criança. Eu formei no HC, na USP, eu trabalho no Hospital 9 de Julho em São Paulo, mas eu sou de Salvador. Com muito orgulho. Formei na Federal da Bahia. E minha área de maior interesse minha área de maior interesse é comportamento e desenvolvimento. Eu sou voluntária do ambulatório do HC, da USP, do Instituto da Criança, no ambulatório de transtorno de aprendizado. Olha que maravilha. Com toda sinceridade, eu não sabia que a nossa convidada de hoje era conterrânea aqui, soteropolitana, né? Quando eu observei lá na ficha dela, estava estando lá em São Paulo. Que grande coincidência, né? Formada na UFBA, onde minha esposa também formou em psicologia, que é a produção. Então vamos nessa. Não sei se deu para ouvir no início, mas sempre a gente começa com uma música. Eu coloquei como o tema é criança, eu coloquei o início de uma versão do Mundo Bita, de Lulu Santos. A música ela fala: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Com relação a essas mudanças que tiveram que ocorrer por conta da pandemia, é possível
né, a gente voltar ao antigo normal ou daqui para frente tudo vai ser diferente? Ah, com certeza, daqui para frente vai ser tudo diferente. Tem vários estudos que estão indicando como é que a sociedade, e isso envolve as crianças na primeira infância, e as crianças de qualquer fase que estejam, que a gente tem tido repercussões de outros aspectos que não são o efeito imediato da crise, da pandemia, desculpa. O que tem sido descrito nesse momento, e a gente ainda vai ter que ver como é que vai ser isso a cada dia, é a quarta onda. A primeira onda era a onda do Covid inicial, era o temor de toda a situação, e tem a raiz da quarta onda, que são os pacientes pós-UTI. A segunda onda são os pacientes que precisavam de consulta urgente ou de atendimento urgente por quadros realmente importantes, mas que deixaram de ter esse atendimento ou por medo de pegar Covid ou por que não tinha suporte hospitalar. A terceira onda são os pacientes crônicos, que também tiveram prejuízo em relação ao acompanhamento e diagnóstico, exemplos de pacientes oncológicos com câncer. E a quarta onda, que é esse nada do que foi, será, essa mudança, são os aspectos econômicos, sociais e de desenvolvimento. E então, o desemprego, a recessão, as questões de transtornos psiquiátricos. Há estudos que estão sendo controversos, dizendo que não há aumento de incidência de doença psiquiátrica em adultos, mas isso ainda é controverso, então ainda precisa de mais estudos. Mas há muitos estudos na infância que têm se notado questões realmente de transtornos de humor, comportamentais em relação ao aprendizado na infância. Então, essa quarta onda, ela comete a todos, especialmente as crianças. Ok. Deixa eu também cumprimentar quem vai estar assistindo esse vídeo gravado, né? Porque ele vai ficar gravado aqui no Instagram e também no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Esse horário nós normalmente fazemos às 20 horas, né? Esse horário das 19, normalmente o pessoal está deslocando para casa, então quem tiver nesse período de deslocamento, não se preocupe, que pode acessar daqui a pouquinho o Jornalizando no Instagram, no YouTube e no Facebook. E ter este vídeo que com certeza, como o que todos que vêm acontecendo, vai ser muito importante, com muita informação de qualidade. Me diga, por que você escolheu a neuropediatria? A neurologia infantil, ela veio desde o começo da faculdade, quando eu fiz estágio no Instituto de Paralisia Cerebral, e aí eu me encantei já com essa especialidade. Então, eu fiz pediatria já pensando na sub. A área que eu tenho maior interesse, assim, e acho que é uma especialidade que tem muitas dores, mas também muitas conquistas e muitos prazeres. Então, eu sou muito feliz sendo neuropediatra. Maravilha. A Psico Andy Brito está dizendo aqui, boa noite, mestre, e obrigada pelo compartilhamento sobre cognição. Quais os impactos da Covid-19, do isolamento social, das aulas remotas no desenvolvimento cognitivo das crianças? Tá, joia. Olha, tem um estudo que foi feito na China, com 320 crianças, e o estudo ele foi feito com relatos dos pais sobre o que eles tiveram de queixas em relação à evolução, ao desenvolvimento dos filhos. Viram que 35% notaram que as crianças tiveram um aumento de ansiedade. 32% elas tiveram queixas em relação a questões de sono, transtornos de sono também é um problema muito comum. Outra porcentagem que também está beirando os 20% era a questão de aumento de dependência dos pais, da criança em relação aos pais. Então, as crianças que estavam começando a ter conquistas de autocuidados ou conquistas de independência em relação ao aprendizado, elas tenderam a ter um comportamento um pouco mais dependente dos pais. E outras questões de transtornos orgânicos de humor também, que podem estar associados ao COVID. Existem questões relacionadas a citocinas inflamatórias que podem mudar com o próprio adoecimento,
mas não necessariamente do Covid, em relação ao isolamento, a exemplo de notícias excessivas sobre a pandemia, sobre a situação econômica, isso pode gerar um grande fator de estresse e uma maior manifestação na infância são transtornos de ansiedade ou queixas de ansiedade. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Agora, é o seguinte, hoje em dia, né, por conta da pandemia, por enquanto, em muitos lugares, as aulas presenciais ainda não retornaram, né? Aqui em Salvador ainda está no perfil híbrido, mas muitos pais ainda estão com medo de enviar os seus filhos, então continuam nas aulas remotas. Então, assim, está havendo uma necessidade, né, das crianças terem essas aulas remotas. Eu queria que você falasse o que fazer para tentar amenizar ou melhorar esse rendimento, esses problemas, e também se é possível, neste momento que nós vivemos, com o uso de máscara, com o distanciamento mesmo na sala de aula, se vai ser saudável que essas crianças retornem presencialmente. Esse é um assunto polêmico, mas vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil é explicar mais como facilitar que a criança e a família viabilizem uma educação à distância da melhor forma possível. A educação à distância, antes da pandemia, era uma opção. Então, haviam famílias, e há até hoje famílias que defendem a educação à distância, e sendo a opção familiar, isso corre de uma forma muito diferente. O que a gente sabe é que a pandemia, ela aumentou o abismo e a diferença social. Isso é algo que a OMS declara. Não é algo somente no Brasil, que é um país claramente desigual, mas em todo o mundo. E a educação à distância, ela exige alguns elementos que envolvem recursos. Tecnologia para ter acesso à internet, uma internet de qualidade. Então, nem todo aluno que precise de uma educação à distância tem uma internet viável, ou um computador que possibilite essa aula. Outra questão que também é muito importante para que a educação à distância funcione, isso é muito básico, parece que soa muito básico, mas a criança ter condições de alimentação, condições de segurança, segurança não só do aspecto físico, mas segurança de violência doméstica, também saúde física. Então, são elementos primordiais para a criança poder se beneficiar de uma educação à distância. O que tem se visto em todo o Brasil, especialmente, é que houve, de fato, um aumento de incidência de violência doméstica, não só para mulheres, mas para crianças, assim como houve um aumento de acidentes domésticos. Então, a segurança, ela é um ponto extremamente importante. Segurança física, segurança emocional e segurança alimentar também. Passando desse básico, outro ponto que é recomendado tendo um ambiente que favoreça aquela criança, porque isso ajuda na concentração. O cérebro, ele não é, como muitas pessoas desejariam, multitarefas. A gente só se concentra em uma tarefa por vez. O segundo ponto é os pais estarem presentes e criarem um vínculo e um canal de comunicação com a escola. A exemplo, os pais saberem quem é a professora, terem um telefone ou WhatsApp, ou terem algum momento que possam ter alguma reunião com toda a segurança, só o professor e o aluno, não reunião em grupo, mas que ele consiga acompanhar a evolução pedagógica daquela criança e ver o que é que pode fazer para ajudar. Outro ponto é que os pais tentem acompanhar como está sendo a evolução da criança, o que é que ela está conseguindo fazer, quais são as maiores dificuldades ou não, e procurar ajuda se for o caso. Em relação, Diga, pode falar. em relação à abertura das escolas, a Sociedade de Pediatria, isso não sou eu que estou falando, é uma entidade que ela recomenda, ela dá dados que deixam a família mais tranquila. Isso, claro, vai ser uma decisão muito individual da família, mas em relação a aspectos governamentais e de organização, o que a gente tem no Brasil?
A SBP lançou um artigo do dia 17 de março falando sobre a evolução da pandemia em relação às crianças e jovens da faixa de 0 a 19 anos. Embora a gente saiba que tenha uma nova variante, e agora tem novas variantes da Covid-19, a, a incidência e a gravidade das crianças que tiveram acometimento, crianças e jovens de 0 a 19 anos, não foi maior comparada ao ano de 2020. Porque no início do ano houve um grande assim, temor dos pais e familiares por conta das notícias de novas variantes e em relação a crianças tendo acometimentos mais graves. Não é algo que realmente teve comprovabilidade de epidemiologia. Em relação ao mundo, países que tiveram a experiência de ter a escola sempre aberta desde o começo da pandemia, exemplo da Suécia, não se observou que profissionais de saúde, por exemplo, da escola, desculpa, Da por exemplo, escola. tivessem aumento da incidência de acometimento da Covid-19. Os profissionais que tiveram realmente aumento de incidência foram os profissionais de saúde, como todo mundo já sabe, mas não professores. Outro dado que é importante, eu sempre falo isso até no consultório, porque o que eu observo é um temor, um medo às vezes irreal e excessivo. E as crianças estão sofrendo com a falta da oportunidade de socialização e de educação que a escola permite. Então, o que se sabe é que a transmissibilidade da Covid-19 de criança para adulto, ela beira a 8%, ela é muito baixa. De criança para criança, ela aumenta um pouco, e de adulto para criança, que ela realmente é importante. Portanto, o medo de que, e a situação de colocar crianças como vilãs da Covid-19, que são elas que trazem para casa, isso com o tempo foi comprovado que não é real. Então, existem muitos medos irreais e muitos tabus, e claro, isso é algo que foi sendo descoberto e se identificado com o passar do tempo. No começo da pandemia, nem os médicos sabiam quase nada da doença ou da evolução. Com um ano de pandemia, a gente consegue observar diante de situações que foram experimentadas em diversas cidades ou países. Há um estudo feito aqui em São Paulo e no qual os professores que voltaram a dar aulas, eles não tiveram uma incidência maior de Covid-19. A maior parte que adquiriu foi na comunidade. Ou seja, no seu ambiente, no dia a dia. Porque a gente precisa, eventualmente, sair para ir no médico ou ir no mercado. Ok. É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Paulo Cunha, para Tal Pereira, nossa querida professora de inglês Rose Maidir, Deise Dantas, Wilson Santos, a Psico Andy Brito, Jaque de Lima, Paulo Roberto, Regina Mari, Vanessa Gouveia, Giba, Rodrigo Maciel, Ricardo Maranhão, Serra, Victor Miranda, Giovanni, nossa querida professora de crianças, né, Verli, e o Crispim Acupuntura. Eu peço que vocês também caminhem para de onde vocês estão falando e mandem suas perguntas, né? Vocês que têm filhos pequenos, já temos aí uma pergunta da nossa querida Priscila, vocês que têm filhos pequenos ou adolescentes até, né? Vocês podem perguntar porque a nossa doutora está preparada para responder. A Priscila, ela pergunta o seguinte: no caso da primeira infância, doutora, meu filho, por exemplo, tem 3 anos, colocar em aula online para ele não é opção, porque o natural da idade é ainda não ficar com a atenção voltada à tela. Justamente. Eis o X da questão. Crianças na primeira infância, as sociedades elas não recomendam telas. De 0 a 2 anos, a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, o Reino Unido, eles não recomendam que a criança, ou a OMS, fique na frente de telas. 0 telas, de 0 a 2 anos. De 2 a 5 anos, a recomendação dessas mesmas entidades é de 1 hora de tela por dia. E a partir dos 5 anos, idealmente, no máximo 2 horas de tela por dia. O que acontece numa criança de 3 anos que assiste um conteúdo? Nessa idade, ele já pode ser apresentado a tecnologia,
ele vai perceber e ele vai participar mais se houver uma interação humana. Então, uma chamada de vídeo, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, ela abre uma exceção que a partir dos 18 meses as crianças possam ter contato com tecnologia de outras formas, e já antes elas já podem ter contato com chamada de vídeo. Mas voltando ao tema de uma aula para uma criança de 3 anos, qual que vai ser a real absorção e o real crescimento dela? A meu ver, muito pouco. Aos 3 anos, a criança ela consegue entender melhor o que está acontecendo, ela consegue ter um pouco mais de simbolismo, mas o que eu recomendaria, se houver algum momento de aula, que seja uma aula que seja feita com o professor ao vivo, porque a gente sabe, e isso eu tenho de relatos de vários pacientes que estudam em escolas que são de rede pública, as aulas muitas vezes estão sendo feitas com modelo gravado e sem uma interação ao vivo real. Então, as crianças elas assistem num determinado momento, a maioria é recomendado que assista em determinada aula, horário da aula, mas não há possibilidade, por exemplo, de abrir janelas, a professora ver como a criança está reagindo as crianças se verem, e a criança ver a professora naquele momento e tirar a dúvida instantaneamente. Então, se houver a opção e se ofertarem, se a família optar nesse momento de não levar a criança na escola e ter esse momento online, eu recomendaria que o tempo fosse reduzido, que houvesse uma interação ao vivo e com telas abertas para uma criança ver a outra, para a criança ver a professora ver a criança. O crescimento cognitivo dessa interação, eu tenho dúvidas se vai ter algum crescimento realmente significativo. Acredito que uma ligação com familiares ou alguma questão de realmente lazer talvez seja mais agradável para a família e para a criança. O crescimento e a educação realmente para a primeira infância, ele exige contato social, contato físico, movimento. A questão virtual ela não ajuda nessa fase. A doutora já falou sobre isso um pouquinho nas perguntas anteriores, mas só para a gente marcar. Então, quais são as consequências, né, específicas de crianças submetidas a esse excesso? O excesso de ser submetido a excesso a telas. Tá. Assim, eu sempre faço um preâmbulo antes de falar de excesso de tela e qual é o comprometimento, porque isso dá uma visão como é que é o cérebro humano. Quando você tem um bebê, ele vai nascer com o cérebro totalmente imaturo, primitivo, e as interações elas vão se desenvolvendo com uma velocidade absolutamente alta e que nunca mais vai voltar. Então, assim, do 0 até 1 ano, o crescimento ele é exponencial e de 0 a 3 anos ele também é muito grande. Então, assim, é uma sinfonia cognitiva. Nessa fase, a criança ela vai ter o desenvolvimento de forma hierárquica, primeiro as questões primitivas, depois as questões mais básicas, depois ela vai tendo conhecimentos de nível mais superior, a exemplo, a alfabetização e a escrita. Mas antes disso, a criança ela precisa ter uma experimentação real do que é o tato, do que é o paladar, do que é o olfato, do que é o equilíbrio, do que é a sensação dela de estar no corpo, do que é a interação social, especialmente. Então, se uma criança, ela muito precocemente, ela fica exposta em tempo excessivo na frente de telas, ela tem uma estimulação, sim, mas é de córtex visual, é de córtex auditivo, mas isso é muito operacional, ela não vai ter uma evolução. A exemplo, se eu tiver horas vendo um som repetidamente, eu só vou ter a recepção desse som, mas eu não vou ter a troca. E a troca permite que a criança cresça e comece a evoluir em relação à linguagem, por exemplo. Eu não vou ter a percepção de que quando a pessoa fala, eu tenho que reagir, quando eu reajo de uma forma, ela pode reagir de uma forma totalmente diferente. Então, a interação social é outro ponto que tem um grande comprometimento. E isso exige que para a criança tenha esse ponto de desenvolvimento, ela tenha oportunidades. Se ela fica
4, 5, 8, 12 horas por dia na frente da tela, ela só vai ter a oportunidade de uma estimulação. Eu sempre falo para os pais esse termo, você está privando o seu filho de oportunidades outras. Em relação à visão, esse é um outro prejuízo. Sabe-se que a geração agora dos nossos filhos, 90%, cerca de 90% vai ter miopia por conta do excesso de telas, da proximidade excessiva de telas, da frequência excessiva dessas telas. Há questões como obesidade infantil também. Uma criança que fica mais horas paradas, ela não vai correr, não vai se mexer. E em relação a habilidades motoras mais básicas, equilíbrio, habilidade motora fina, eu tenho crianças que chegam no consultório que não sabem fazer um movimento de pinça, porque não treinam. E aí, às vezes, o pai fala, ai, doutora, mas ele vai digitar. Mas, assim, isso é importante para o desenvolvimento. Depois vai ser mais difícil para você recuperar isso. Se, sei lá, se ele quiser ser cirurgião, sabe? A gente sempre tem que pensar que nessa fase, por mais chato que pareça, eu como médico ou o jornalista que está informando, por mais chato que pareça, fala assim, olha, evita fazer isso. As crianças nesse momento elas não têm ainda conhecimento e quando a gente acaba fazendo o uso da tela excessiva, pode ser até mais fácil para quem está lidando com a criança. Eu sei que não é difícil, eu tenho uma filha pequena, mas a gente tem que entender que aquela oportunidade, ela acaba. Existe uma janela de oportunidade. E nessa fase que a criança está, ela ainda não entende o que é que ela tem direito. Então é importante que os pais saibam do que pode ser, do que pode gerar riscos, né? Teve uma mensagem aqui. Qual seria, então, a solução, né, para evitar esses danos para as crianças nesse período que realmente ela não pode manter contato com outros meninos por conta do risco da contaminação? Olha, contatos de chamada de vídeo, por exemplo, é recomendado, inclusive. O Centro de Medida do Hospital de Boston, ele recomenda isso. Recomenda que durante a pandemia a criança tenha um momento, de repente, de almoçar com um amiguinho da escola, por chamada de vídeo, falar com os familiares. Mas o que a gente tem visto é que não é fácil, eu sei que não é fácil, não é fácil em nenhuma situação, e com a pandemia se torna ainda mais difícil, mas o que eu tenho visto, e não sou eu, como outras neuropediatras, é que há um excesso e uma permissividade fora do recomendado. Então, as crianças elas estão ficando desde muito cedo, muito tempo, na frente de uma TV. Existem outras opções de você estar com a criança em casa, exercícios dentro de casa, leitura, conversa com os pais, estimular a cozinhar, estimular a arrumar suas coisas. Existem N coisas para se fazer. Importante. É muito cultural que a TV esteja sempre presente. Por exemplo, a TV de background, aquela TV de fundo quando você está fazendo qualquer outra coisa, Fazendo tipo, nada e a televisão ligada. ligado. E os pais me falam muito, mas nossa, ele não está vendo. O que é comprovado? Se há uma TV de fundo ligada, a frequência de palavras de um adulto com a criança, especialmente o bebê, que eu sempre reforço essa fase, ela cai muito. Quando você tem uma TV ligada, você em média fala 770 palavras, um adulto. Se a TV está desligada, você aumenta a frequência de palavras para 990, isso naturalmente. E então, assim, há uma questão muito cultural de estar sempre ocupada. Então, assim, a criança ela precisa ter ócio. Então, a criança precisa ter um momento que ela está sem fazer nada. E aí que ela vai começar a ter a criatividade dela estimulada, a opções do que fazer, de como usar o tempo dela. A criança precisa saber e aprender a lidar com frustrações. Então, muitas vezes eu vejo pais que a criança chora e já dá um celular, ou chora e já dá um doce. Então, assim, a tela ela tem sido usada de uma forma, muitas vezes, que ela é mais um silenciador para crianças do que um instrumento de diversão, um instrumento de conexão. O uso da tela, nesse momento, às vezes tem sido feito com uma desculpa, nossa, eu estou na pandemia, eu estou em casa, mas, assim, ele já era usado dessa forma antes, com a pandemia isso ficou ainda mais acentuado.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Acredite no Processo, Fusnave, Paulo Henrique Sete, JC Santos Machado, Valmir Ero, Elivana Yasmin, Marcos Tavares, professora Rê Ataíde, que diz aqui: precisamos estimular as crianças a se desenvolverem mais. Vamos ver aqui quem está falando também é Marcos Tavares, Maxwell Smart, Maurícia Fernandes, Márcio Menezes, a professora Rei também disse que excelente médica. A Priscila, massinha de modelar também é maravilhoso. É Sim, maravilhoso? É isso. é maravilhoso. É, Pronto. Vamos entrar aqui agora numa outra etapa. Vamos falar dos transtornos de desenvolvimento de linguagem. O que seria esses transtornos e como diagnosticar? olha, vamos lá. O atraso de linguagem tem sido uma queixa extremamente comum para o consultório do neurologista infantil ou neuropediatra. Existem vários diagnósticos diferenciais. Por exemplo, o autismo é das maiores preocupações de uma mãe que vem, ou pais que vêm com a criança com atraso de linguagem. O transtorno de desenvolvimento da linguagem, ele é um dos diagnósticos diferenciais em relação ao atraso de linguagem, e ele é extremamente comum, ele acontece em uma a cada 20 ou uma a cada 14 crianças, depende realmente do estudo. E ele ocorre em crianças que são crianças comuns e que não tem nenhuma questão orgânica ou de autismo Patológico. infantil, patológica orgânica ou de algum transtorno de desenvolvimento, e elas podem precisar de um auxílio fonoaudiológico para evoluir na linguagem. Então, esse é um dos diagnósticos diferenciais de atraso de linguagem. Nisso, o que é que serve de alerta? Além disso, há um leque de possibilidades diagnósticas para atraso de linguagem. Mas quando a gente fala sobre questões de linguagem, a gente sempre tem que saber que para chegar ao diagnóstico, por exemplo, a gente tem que dar uma condição otimizada para aquela criança. Então, para eu conseguir chegar, por exemplo, nesse diagnóstico, eu tenho que fazer uma triagem orgânica, ver a audição, ver se está tudo bem. Mas o segundo ponto é a questão da estimulação. Tem sido muito comum na vinda do consultório crianças que são pobremente estimuladas. E aí elas podem ter em conjunto já uma condição que pode dificultar a aquisição da linguagem dela. A linguagem, ela é algo que é naturalmente adquirido. A gente aprende com a imitação, com a repetição, com a troca, com a presença. Mas quando a gente tem uma criança, ela tem que ter alguns componentes para estimular. Um deles é o genético. Então, o transtorno de desenvolvimento da linguagem pode ter a questão genética. E o outro é a questão ambiental. E quando a gente tem uma questão ambiental que está realmente prejudicando muito, a gente precisa primeiro corrigir isso para depois conseguir chegar no diagnóstico, um diagnóstico diferencial, na verdade. A pandemia tem gerado muitas dúvidas em relação nas primeiras consultas para o diagnóstico. Então, assim, primeira coisa que a gente sempre tem que fazer quando a criança vem com atraso de linguagem, independente de pensar, olha, ela tem um autismo, olha, ela tem um transtorno da linguagem, olha, ela é uma criança que não tem nada, mas avaliar a questão ambiental. E uma questão que é importante ressaltar, assim, a genética ela é nossa, a gente não pode mudar até o momento. Mas a questão ambiental, ela é passível de mudança. E é isso que vale a pena a gente trabalhar e conversar para ter essa consciência. Mas quais são as características que podem acender um alerta, né, de que é preciso procurar um especialista, que pode estar ocorrendo algum tipo de déficit, de retardo, né, nesse desenvolvimento? Olha, não há uma idade específica, que isso é um conceito que eu sempre tenho conversado com pais. Há uma mentalidade antiga e leiga que há X idade para dar o diagnóstico de atraso de linguagem. Espera até 2 anos. Espera até 3 anos. Existem fases do desenvolvimento que você espera que a criança reaja de determinada forma. Então, pontos básicos que eu sempre converso. Crianças muito pequenas, 2 meses, 3 meses, crianças muito pequenas, elas têm já a capacidade de comunicação. E o uso do olhar é uma das primeiras formas que a gente tem
ter um alerta para pais. Se a criança ela não tem um olhar para familiares ou um olhar para pessoas, se ela prefere olhar para objetos no lugar de pessoas, isso também é um ponto importante de linguagem e comunicação. A linguagem ela não só envolve o que você verbaliza, a compreensão. Quando você fala com a criança, você nota que ela não compreende um comando, algo que você fale. Isso também leva a que um motivo para procurar o médico. Outro motivo são gestos de comunicação. Mandar beijo, tchau. Se a criança ela não está fazendo isso, também procure o médico. Se a criança ela não aponta, isso também é um gesto de comunicação não verbal. Se ela leva os pais até algum objeto, isso também chama muita atenção, leva os pais com a mão. Então, a comunicação, ela começa, e a linguagem, ela começa inicialmente na compreensão. E a seguir vem a expressão. Frequência de palavras, ela pode variar muito, mas de modo geral, de modo muito mínimo. Com 1 ano, você espera que a criança fale pelo menos 3 palavras. Com 1 ano e 6, pelo menos 6 palavras. E com 2 anos, que ela combine palavras. Mas há outros aspectos de linguagem em crianças menores. O que é uma mensagem importante. Saiu um artigo recente que ele fala assim: 75% das mães que em algum momento se preocuparam que a linguagem da criança não estava normal, havia alguma questão. Então, se a mãe se preocupa que alguma coisa não está normal, procure o especialista, sabe? Não se deixe silenciar. Saiba que quem conhece mais seu filho é você, é a própria mãe. E muitas mães choram no consultório quando dou o diagnóstico de autismo, porque ela fala, finalmente eu fui ouvida, sabe? Isso é importante. Então, assim, se você notar qualquer preocupação, olha, eu acho que às vezes ele é surdo, pode procurar um médico, sabe? Pode não ser nada, mas 75% há alguma coisa. Maravilha. Everly está dizendo aqui, ó, que muito ansiosa para o momento em que todos possamos voltar para a escola sem estar com medo de contrair ou transmitir o vírus. Temos a participação também da Priscila. Entrevista está excelente, discussão super importante. Obrigado, Pri. Ria Taíde, sou fã desta médica, sensacional, olha aí. JC Santos, boa noite. Queria umas dicas para criança autista. Tenho um primo com 2 anos. Calma que eu já me perdi. Tá. Em relação à escola, é um temor que todo pai tem. Como experiência pessoal que eu posso falar, tivemos Covid aqui em casa e não foi uma gripezinha. Eu sou médica, minha esposa é médico, estávamos vacinados e nossa filha também teve. Ela, infelizmente, está tendo talvez uma complicação, a gente está investigando ainda um quadro articular. Não é fácil. Mas o que eu posso dizer a favor da escola? A escola ela gera diversos fatores de proteção para a criança, inclusive há estudos que comprovam que a creches e maternais, eles aumentam, elevam a cognição da criança. E isso gera repercussões futuras, melhora de linguagem, melhora de socialização e melhora de oportunidades de emprego no futuro. Então, a escola ela sempre teve, e sempre terá um lugar de muito benefício na infância. Isso deve ser ponderado muito pela família, é uma decisão familiar e é uma decisão governamental também, então há uma briga muito grande de diversas entidades. Eu não estou aqui para ir contra ninguém, então se houver alguém Claro. que esteja contra a escola, o que eu estou falando são fatores que estão sendo publicados. O medo extremo em relação a crianças para a escola tem sido cada vez mais comprovado que ele não é real. E o que eu tenho visto, inclusive, são crianças que os pais nem estão deixando sair de casa. Isso tem gerado um fator de estresse muito grande. Crianças são seres sociais. Crianças, elas são seres tão sociais que muitas vezes, quando elas estão brincando sozinhas, elas criam um amigo imaginário. Então, é preciso pensar no risco e no benefício em relação à sua família, mas a escola ela tem muitos benefícios.
Maravilha. Estou começando a chegar algumas perguntas aqui e eu gostaria que vocês continuassem perguntando, claro, mas eu vou filtrar um pouco aqui. Priscila, não. Quem é que perguntou aqui agora? Se faltou responder sobre JC Santos, que ele disse que tem dois primos, né, que têm autismo e ele quer dicas, né, para lidar. Olha, autismo é um mundo. E a primeira dica que eu diria é: crianças com autismo são crianças. Então, elas precisam de estimulação ambiental, disciplina, rotina. E muitas vezes o que eu tenho visto que tem sido publicado, não especificamente com autismo, mas em relação à infância, é que há, nesse momento de pandemia, uma mudança em relação à rotina e as crianças têm sofrido com isso. Então, assim, hora de dormir, hora de acordar, tempo de telas, plano de uso de telas, inclusive para crianças com autismo, é necessário, porque se for permitido que elas fiquem tempo demais na frente de TV, tablet, celular, elas diminuem tempo de oportunidade e de treinamento de socialização. E a maior dica que eu daria para pais que têm filhos com autismo é que não desistam nunca. A melhora ela é lenta e gradual, mas ela existe. Toda condição ela é passível de melhora e as terapias elas são fundamentais. Então não pausem as terapias. As terapias elas são benéficas, são necessárias. Se a família tiver um temor ou questões de risco individual muito grande para ir para acompanhamento médico, a terapia online ela é uma possibilidade. O treinamento em casa ele também é uma possibilidade, tá? Maravilha. Vou aproveitar uma pergunta aqui da Priscila. Não é uma pergunta, não, é uma afirmação. Ela fala sobre a importância da música. Tem também o Iserba Creche, acho que nossa amiga Tâmara, que é dona de uma creche, que pergunta Legal. qual a diferença entre criança cantar e ela formular uma frase, já que as músicas têm várias frases. Mas vamos antes falar o seguinte sobre as músicas. Em seus estudos, em suas postagens no Instagram, inclusive eu recomendo que vocês que estão assistindo acessem lá a página, né? Doutora Viviane Oliveira, tem muita dica importante. Então lá a doutora fala que os programas infantis, eles não auxiliam no desenvolvimento da linguagem, né? E hoje, além do que já foi falado, que é utilizado muito esse questão desses programinhas, né? Mundo Bita, então, como muleta, inclusive, para que os pais fiquem mais tranquilos, para entreter as crianças, os pais fiquem mais tranquilos. Alguns também acreditam que aquelas aulinhas, aquelas dicas possam auxiliar de alguma forma as crianças. Então eu queria que você falasse agora um pouco sobre esse seu posicionamento, né? Você não acredita que, na verdade não, nos seus estudos chegou à conclusão de que os programinhas, esses programas não contribuem com o desenvolvimento da linguagem das crianças. Joia. Ó, qual é o principal fator que a gente tem que defender? Músicas são elementos de comunicação e de linguagem e de estimulação cognitiva super importantes na infância. Adoro o Mundo Beat, hein? Minha filha ouve tudo. O que eu Só faltou falo dizer é que gratidão. inclusive, musicoterapeutas, elas orientam, olha, músicas que têm um valor afetivo, músicas que têm uma sonoridade que você consiga fazer com que a criança repita, elas elevam a cognição, elas estimulam habilidades de linguagem, de compreensão, a musicalidade. A música, ela é muito importante. A criança cantar, isso é muito importante. Isso gera aumento de vocabulário, com prazer, isso gera a noção musical de ritmos. Então, a criança que ela tem a oportunidade de ouvir músicas e ter esse momento com os pais, ela vai realmente agregar muito na sua cognição. O que é importante saber é que tente fazer com que a música seja só uma música. Videoclipes que já começam a me preocupar um pouco mais. Então, muitas vezes os pais ligam o videoclipe do que seja, do que for que seja, e saem. Crianças que mal sustentam o pescoço, crianças com 3 meses, o pai liga lá uma musiquinha e sai. Então,
Esse é o maior problema. É colocar um videoclipe e deixar aquilo ali como uma babá eletrônica para a criança. Colocar música e fazer com que a criança participe da música e cantar junto com a música, isso é excelente. É, o artifício de usar o videoclipe, o artifício de colocar aquele momento da música para deixar a criança silenciada e entretida, esse é o problema. Então, assim, deixar uma música de fundo, um Alexa, um rádio, um celular, e tá lá com a criança, isso é estimulação. O que me preocupa mais é a exposição precoce em crianças que ainda não entendem que aquela imagem do Bita, que aquele balão do Bita, aquilo é uma figura bidimensionada que representa um ser humano. Eles não entendem isso quando são pequenininhos. Uma criança de 6, 8 meses, ela só vai ver uma coisa colorida lá e vai ficar parada e ela acaba que ela vai talvez focar muito mais na imagem, na figura do que no som que está sendo feito. Ela não tem reforço de como é aquele som. Então, essa é a questão da, do videoclipe, não da música. E cantar uma música é completamente diferente do que se comunicar e falar. São pontos diferentes. Então, tem muitos pacientes que têm autismo, por exemplo, que cantam músicas. A comunicação, ela exige troca, troca de turno, compreensão, ela exige evolução, ela exige crescimento gramatical e crescimento ortográfico. Então, uma criança que ela fala ao 1 ano e meio, me dá, eu quero, trabalho, ok? Uma criança que mantém com 4 anos essa mesma forma de comunicação, ela tem um problema, ela tem um atraso. Então, assim, conversar e manter uma pragmática, manter um diálogo, manter uma dialética, isso é comunicação. Pronto, então essa é a diferença entre a criança cantar e formular uma frase. Já está respondida essa pergunta. Mandar um abraço aqui para o Jorge de Deus, Cristiane de Deus, um casal maravilhoso. Eles têm 2 filhos autistas, estão aqui assistindo nossa live. Positividade Matinal, Josi, 41ª CPM, nossos amigos lá da Companhia Policial aqui de Federação. Gisele Oliveira, Alfa Terceirização, e Rose Maidier está dizendo, um assunto de excelente relevância. Vamos dar sequência aqui. Então, a importância, né, a contribuição que essas músicas, esses videoclipes, esses programinhas podem dar positivas, né, são quando os pais estão acompanhando as crianças neste período, né? Não adianta você ter um programa de qualidade que até tem algum conteúdo aproveitável, mas você largar a criança lá assistindo e sair, né? Terceirizar a sua obrigação. Ainda. Diga. Desculpa, eu acabei me perdendo nas perguntas e respostas. Tem uma questão que é muito importante em relação a programas educativos. Isso. Tem um estudo que foi feito com o Baby Einstein, que a proposta do Baby Einstein era fazer com que o programa educativo fizesse com que a criança aumentasse a sua linguagem. E aí foi feito um estudo com 96 crianças, que tinham em média de 15 meses, e essas crianças foram separadas em crianças que estavam vendo o vídeo, viram o vídeo por volta de 15 vezes, e crianças do grupo controle. E o que se viu é que as crianças que estavam no grupo controle tiveram evolução melhor da linguagem do que as crianças que ficaram assistindo o vídeo repetidas vezes. Portanto, quando há estudos que se tentam fazer com probabilidade de evolução de linguagem, a gente vê que isso cai por terra. Programas infantis, mesmo que se auto-intitulem, que são programas educativos, a maioria não tem com probabilidade disso. E os que foram testados tiveram que fazer recall. Esse Baby Einstein, os pais que quiseram o dinheiro de volta tiveram, depois da publicação desse artigo, tá? Maravilha. Um abraço, Jadson Luiz, Gerlândia Cake, Wanda Bastos, Margarete Cerqueira e Danilo Jesus. Vamos dar sequência aqui. O que muda o pensamento das crianças sobre o mundo, sua personalidade e linguagem, né? O que os pais, né, de hoje em dia, principalmente das crianças da primeira infância e da segunda infância, o que é que eles têm de ferramentas para facilitar esse desenvolvimento? Então, assim, a personalidade de uma criança, ela, de fato, ela é moldada e
julgamentos críticos e o comportamento, com a convivência, com contato com os pais. Então, se uma criança ela for deixada horas a fio, sem uma estimulação ao vivo, sem uma estimulação tátil, sem estimulação afetiva, isso pode gerar diversos problemas de comportamento. Um estudo que eu sempre falo é um estudo que foi feito no orfanato. Eu vou dar um exemplo muito radical, tá? E eu posso dar exemplos de consultório também. O estudo que foi feito em orfanatos da Romênia, com um pesquisador chamado Charles Nelson, o que ele viu era em torno de 320, 324 crianças que estavam institucionalizadas e elas tinham entre 6 a 31 meses. Essas crianças, elas tinham uma rotina operacional. Então, assim, o que eu sempre falo para os pais, trocar a fralda, dar banho, dar comida, isso é básico, isso é importante, mas é operacional. Então, essas crianças, elas ficavam, desse estudo, numa rotina que não tinha contato afetivo. Eram pessoas que cuidavam delas como funcionários desse orfanato, que era um orfanato institucionalizado. Todas elas acordavam 6h30, tinham o momento de refeições no mesmo horário, tinham uma soneca 3h30 da tarde, dormiam à noite às 20 horas. O que se viu foi que essas crianças que foram comparadas com um grupo de placebo, ou seja, crianças que tinham um ambiente familiar normal, com pais, mães e contato afetivo, o que se viu é que essas crianças elas evoluíram com muito mais transtornos de depressão, transtornos de humor, e elas tiveram uma capacidade também de empatia. Essas crianças elas sorriam menos do que as crianças que tinham um contato social real. E muitos pesquisadores que faziam parte dessa equipe do Charles Nelson, eles choravam quando entravam nesse orfanato, o que é de se imaginar, mas isso é um exemplo muito assim radical. Claro que quando você está em casa, você tem um ambiente que os pais querem dar tudo de melhor, mas muitas vezes os pais se enganam. Eu sempre falo, olha, não se engane, TV de fundo ligada é tela, o desenhozinho de clipe é tela. E aí, deixar a criança 4, 5 horas na frente da TV, por mais que ela aparente que esteja se agradando, tira ela de oportunidades de afetividade, de contato, de experimentações, de ócio, que fazem com que a criança elas consigam se desenvolver. E a questão da personalidade, a questão do julgamento, de escolhas, tudo isso ela se exige que haja um exemplo real. Então, os pais têm que estar realmente com a criança em tempo, não só em tempo de relógio, mas em qualidade. Nessa fase, especialmente da primeira infância, qualidade é também tão importante quanto quantidade. Então, não adianta o pai ficar 4 horas com a criança, sendo que ele está brincando com ela. Tem um termo que é parentalidade distraída. Está brincando com ela e olhando no celular. Você tem que estar, de fato, realmente com o seu filho. Eu, depois que eu tive Marina, eu diminui muito, assim, meus amigos reclamam no hospital, às vezes reclamam, eu diminui muito o tempo que eu tô com o celular, porque, assim, eu tenho que dar exemplo para ela. Assim Dedicação como os total. pais têm que dar exemplo. Desde da primeira infância até adultos, os pais são exemplos para a criança. Então, não adianta você dizer, não pode comer com o celular na mesa, se você está na hora da refeição, toda hora checando o WhatsApp. Ou não pode ficar o tempo todo no celular se toda hora você está no celular. A criança vai começar a achar aquilo natural. O exemplo arrasta, né? Sim, sim. Eu estou falando muito de estudos porque isso dá uma E é visão importante, é consistente. importante. Tem estudos que foram feitos, isso foi publicado no hospital, no Centro de Mídias de Boston, na recomendação de escola na pandemia. Tem estudos que dizem que tanto os pais quanto os adolescentes, isso na faixa etária maior, notam que eles estão distraídos entre si, porque todos estão no celular. Então, é uma sensação de falta de comunicação muito importante. Há aumento de taxas de ansiedade infantil em crianças que passam mais tempo no final de semana com o uso do celular, por exemplo. Então, assim, usar o tempo livre para outras atividades que não necessariamente fique lá. Aumenta o risco de cyberbullying também. E o cyberbullying, diferente do bullying presencial, ele gera
mais impacto em relação a aspectos de humor da criança, porque é algo que se perpetua e se multiplica com muita facilidade. Diferente daquela criança que sofre o bullying só naquele ambiente escolar. Quando é na internet, é algo massacrante. Então, a questão do uso de mídias e da relação parental é algo muito atual, importante, e a pandemia também acentuou, mas já existia antes. Maravilha. Nós estamos chegando ao final de nossa entrevista, já são 19 horas e 55 minutos, uma entrevista maravilhosa. Você falou aí da utilização do tempo, né, para tentar estimular a linguagem das crianças, inclusive nas refeições, né? Você fala na sua página também sobre como estimular a linguagem das crianças durante as refeições. Então fale sobre isso também. Durante as refeições é um momento assim bem interessante para a gente conseguir captar a atenção da criança e fazer aquela troca. Então, e isso também em vários momentos. Uma das primeiras coisas que eu falo sempre, inclusive para pais que têm filhos com autismo, é a posição. Fique de frente para seu filho. É importante que ele veja você falando. Tente nomear. Isso vale também no dia a dia, na rotina. Muitas vezes a gente não tem assunto. Fala, olha, filho, aqui o brócolis, olha, ele é verde. Ah, ele quebrou, né, tal. E dê um tempo para a criança responder. Você gostou? Mas não responda logo para ela, espera para ela ver. Às vezes o silêncio de uma resposta, às vezes ela faz um silêncio com a cara, ih, não gostou, ou ela sorri, ah, gostou. Dá um tempo para essa troca de comunicação. Muitas vezes os pais têm tanta necessidade de que a criança fale, que a criança responda, aquele imediatismo, ou já vai dando para ela antes dela dizer o que quer. Então, esperar a criança se manifestar de alguma forma. Às vezes o silêncio ou um gesto já é comunicação. É, Poder usar músicas durante o momento da alimentação também. Ai, vamos comer, comer, mas não telas, tá? As telas, elas distraem muito e diminuem a interação entre vocês, entre as pessoas que estão comendo. O que mais? Fazer sons, especialmente para criancinha, ó, que zoom, sempre fazer sons assim, ajudam a criança a ter mais diversão naquele momento. Então, assim, os pais têm que tentar entrar também no mundo da criança, o mundo lúdico, isso ajuda também. O som engraçado enquanto você está fazendo alguma coisa. Ih, caiu, puf, fazer isso. E aí, com o tempo, ela vai associar o caiu com o puff. Primeiro fala o puff, depois fala o caiu. A linguagem ela é sempre um contínuo, né, de evolução. Ah, e que mais? Eu posso dar dicas também no dia a dia, de modo geral, assim, falar como eu estou falando com você. Tem pessoas, tem fonos que indicam falar pausadamente. Eu falo, fale como ser humano normal. Você não vai falar como se estivesse narrando um jogo de futebol, rápido. Fale normalmente. Tente falar de frente para ele, tente articular. Às vezes você pode fazer um som, fazer algo mais que ressalte aquilo, isso ajuda bastante também. O falar como, quer dizer, não vou dizer que é falar como criança, mas tem gente que fala com criança diferente, né? Não sei o quê, né? Isso é recomendado também ou não? Ó, somos pais, não somos robôs. Às vezes é fofo você falar algo guti-guti, mas de modo geral, conversa com seu filho como você estivesse conversando com um amigo. Se você tem uma afetividade que fala, ô, Pepe, fala assim, pode. Isso envolve afetividade, isso envolve tom. Você não precisa falar com ele como robô, mas tenta explicar e ensinar como é que é. Por exemplo, a Marina chama a cachorro de au-au, mas eu falo, o cachorro, cachorro. Depois ela passou a falar cachorro. Ela fala trabalho, eu acho bonitinho, mas eu falo trabalho. Ela chama a barriga de bua até hoje, eu falo barriga, um dia ela vai entender. Mas assim, você pode oscilar, você pode falar em alguns momentos de afetividade de uma forma mais infantil, mas de modo geral, tente nomear as questões e falar de forma correta e como aquilo é. Não falar só bebê, bebezês o tempo todo, assim, essa linguagem de bebê o tempo todo. Não recomendo que seja o tempo todo.
Beleza. André Freud, doutora Viviane, muito competente. Meu Temos outras amigo. pessoas participando. Wanda Bastos, que maravilha! Gostaria de dizer o quão valiosa está sendo esta live. Obrigado, Wanda. Tâmara Regina, ela é dona de uma creche, então ela entende muito do riscado. E ela manda uma pergunta aqui, ó. Meu sobrinho, aos 2 anos, foi diagnosticado com autismo. E sobre essa atenção desde recém-nascido, ele só mamava quando a mãe olhava para ele. Era mudando o olhar e ele parando. É, Entendeu? Ela não, mas confirmou que quando ela confirmou que a doutora tinha dito que quando a mãe dava de mamar olhando para ele, ele ele atendia, mandou. ele respondia positivamente. Quando ela desviava o olhar, ele parava. É, tá. De modo geral, crianças com autismo infantil, elas têm uma certa evitação de olhar. O manter o contato ocular, isso é bom, tá? Mas talvez ela esteja querendo falar alguma outra coisa com isso aí. Ele pode ter evoluído de uma forma diferente. O manter contato ocular, isso é benéfico, isso é legal. A Priscila está dizendo aqui, ó, sugestão, convida logo o especialista para outra live, ela é maravilhosa. Ah, isso é bom. Acompanha lá no Instagram, arroba doutora Viviane Oliveira. Eu sei porque Dante está rindo, ele é o rei das vozes. Você é ótima. Carla Novaes, doutora, parabéns pela live. Tá vendo aí? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não estava no nosso script e ninguém perguntou aqui, mas me perguntaram quando eu mandei o banner. Né? Duas amigas minhas que são recém-mães, elas me perguntaram o seguinte: não sei se também é da área, mas deve ser um pouco. A doutora responde conforme for da sua área. O que fazer para que as crianças durmam em paz? Ah, durma para dormir melhor. Dormir melhor, né? Não acordar de madrugada, ter um sono Olha, tranquilo. não, isso é um tema que o neuropediatra trabalha, assim, e eu já tinha pensado em fazer até uma live sobre isso com uma consultora de sono. Primeira coisa que eu digo é, eu como mãe, eu compartilho, eu sei o quanto é difícil a privação de sono, não é fácil. Existem vários pontos, o sono não é só o momento da noite do sono da criança, o sono envolve diversos aspectos, hiperestimulação durante o dia, então telas durante o dia hiperestimulam a criança, ou hiperestimulação de todo tipo, falar o tempo todo, som, a luz, são fatores que atrapalham. Vou tentar fazer uma passão, mas um fator importante nos bebês muito pequenininhos se você tem um bebê recém-nascido ou até 3 meses, calma, porque ele ainda está maturando a arquitetura do sono dele e a melatonina dele. Então, nessa fase, é muito difícil ter um bebê que durma 12 horas por noite. Então, essa fase ela realmente é difícil. Mas nesse primeiro momento, o que a família pode treinar é ter consciência do que é ideal para viabilizar um sono adequado para a criança. Então, o primeiro é evitar a hiperestimulação durante o dia. O segundo é respeitar intervalos de soneca. Então, uma criança de 0 a 3 meses, ela tem o que a gente chama de janela do sono, o período que ela se mantém acordada curto. Então, 1 hora e meia, cada 1 hora e meia, 2 horas, ela vai sentir muito sono e é normal que ela tire o cochilo. Aquela questão de deixar a criança acordada o dia inteiro para dormir melhor à noite não é real. Tem um efeito vulcânico. Às vezes a criança está tão estressada porque não consegue dormir nada o dia inteiro que à noite é mais difícil ela conseguir dormir. Outro ponto é a questão alimentar. Então, a criança tem que estar saciada para dormir bem. E outro ponto é conexão parental. Então, assim, ter um momento só você e o seu filho, os pais e o filho, que a criança esteja só com eles, sem brinquedos, sem telas, que a criança ela se sente tranquila e segura para aquele momento da noite. Mas isso, assim, é um mundo, tá? Existem consultoras do sono que podem ajudar para uma mãe desesperada. Eu recomendo algumas, se quiserem depois falar comigo aí, que eu indico. Pronto, tá bom, tá respondido aí, nossa querida Larissa Couto, lá de Vitória da Conquista, e também nossa querida Priscila,
fotógrafa, que também me fez essas perguntas aí, que estão com criancinhas recém-nascidas e com aquela dificuldade. Inclusive, a Larissa, ela postou hoje no story dela que ela tentou uma barganha com a criança. Ela disse: "Olha, você dorme agora, que quando você crescer, eu vou deixar você ir para duas baladas noturnas." Olha ali. Não deu muito certo, não, mas. Doutora Viviane Oliveira, eu queria agradecer muito ter aceitado o convite, muito por ter compartilhado conosco esse conhecimento tão valioso, né? E queria que você desse suas últimas considerações e se despedisse aí do pessoal que está assistindo até agora e daqueles que estarão assistindo essa live gravada aqui no Instagram, lá no YouTube Jornalizando por Ednei Dantas e no Facebook do Jornalizando. Primeiro eu queria agradecer, Adnei, muito obrigada. Obrigada a todos que viram ou que virão a live. O que eu tenho de mensagem é: as telas, elas existem como um elemento do dia a dia, TV, tablet, celular, elas podem gerar muitos benefícios, conexão, possibilidade de telemedicina, teleconsulta, terapias à distância, elas podem conectar familiares que pela pandemia estão isolados, mas há uma necessidade de saber o melhor uso e como fazer isso. Então, o primeiro item que eu sempre falo é de 0 a 2, o mínimo possível. Se zero telas for uma realidade para vocês, zero telas é o ideal de 0 a 2 anos. Antes disso, entre 0 a 2 anos, telechamadas pode ser feita. De 2 a 5 anos, 1 hora dia. Usem com sabedoria só 1 hora dia. Estejam com seu filho nessa 1 hora dia. A tela não é uma babá eletrônica, ela não vai substituir a presença dos pais em nenhum momento. De 5 anos em diante, 2 horas dia. Sempre pensa que a recomendação da OMS é que uma criança maior, especialmente uma criança de 5 anos, ela tem que ter 3 horas de atividade física intensa, que o coração bate mais rápido, que ela brinque. E muitas vezes há uma surpresa no consultório quando eu falo isso. Então, a atividade física, brincadeiras, isso tudo é recomendado. E se você optar por tirar a tela ou diminuir o máximo possível, sabe que seu filho não vai ter prejuízos com isso. Pelo contrário, ele vai ter grandes benefícios em relação a sono, sociabilidade, linguagem, comportamento. Tá bom? É isso. Doutora, só mais uma última pergunta que chegou aqui, ó. Quais os principais motivos que levam as mães ao seu consultório? Tem alguma regularidade ou são bem diversos os motivos? Olha, cefaleia é um motivo orgânico e comum, mas atraso de linguagem e autismo é o que tem motivado a maior parte da minha agenda. Além de epilepsia ou outros transtornos de comportamento, mas por isso que eu comecei com esse tema de atraso de linguagem. Eu sou uma grande defensora da estimulação da linguagem e da redução de telas, porque no consultório tem realmente vindo muitas crianças que, mesmo tendo também autismo, ou mesmo não tendo autismo, estavam privadas de estimulação. E isso se acentuou com a pandemia.